Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafa, professor Rafael de História. Eu estou aqui para vocês, mais uma jornada Focus. A gente está em História do Brasil, a gente está analisando o vestibular da UEL. Nós estamos na nossa segunda aula. Eu sou o Rafael Ferreira, o professor Rafa, e esse é o Focus. Vem com a gente. Bom, vamos falar comigo então aqui agora de uma questão que eu selecionei para vocês, muito importante, que é uma questão sobre a Era Vargas, certo? A Era Vargas. Essa fase da história do Brasil é marcada pela ascensão do poder ao poder do Getúlio Vargas, que havia derrubado, na ocasião, na eleição de 1930, ele havia perdido a eleição para o Júlio Prestes, lembra? E aí, claro que uma conjugação de fatores acabou culminando na tomada de poder por Getúlio por meio da força. Foi um golpe de Estado. Essa história do Brasil é marcada por golpes de Estado, né? A República foi proclamada por um golpe de Estado, a Era Vargas foi iniciada por um golpe de Estado, Getúlio Vargas caiu por um golpe de Estado, João Goulart caiu por um golpe de Estado, né? Tentaram dar um golpe no JK e não conseguiram. A história do Brasil é a história dos golpes. Agora, é importante lembrar uma coisa aqui, meus amores. Quando o Getúlio assume, ele inicia uma estratégia bastante populista, né? Porque ele começa a fazer um governo muito próximo da igreja já, imediatamente, né? Ele faz um governo próximo da igreja, ele começa a agradar a igreja, né, católica, que era a religião predominante no Brasil na época, até hoje. Então, ele faz, por exemplo, instituir na escola primária brasileira ensino religioso, ele vai pagar as despesas da igreja católica no Brasil, algo parecido com o que o Mussolini fez lá na Itália na década de 20, lembra? Quando ele cria na Itália o Estado do Vaticano, né? O Getúlio se aproxima da igreja porque ele acredita que, tendo o apoio da igreja, numa sociedade predominantemente católica, isso tem de ser benéfico para o seu projeto de poder. Se não abandona a igreja, ele também não abandona os cafeicultores, né? Ele cria o Conselho Nacional do Café, que vai ajudar os cafeicultores que estão combalidos pela crise de 1929. Os cafeicultores brasileiros tiveram muita dificuldade para vender o seu café por causa da quebra da Bolsa de Nova York, e os Estados Unidos fecharam a sua economia para tentar reerguer a sua economia depois do colapso da Bolsa de Valores, o crack da Bolsa de Valores. O que o Getúlio faz? O Getúlio, ele atende aos cafeicultores e ele compra milhões de sacas de café justamente para não ver esse setor quebrar. É o principal setor da economia brasileira naquele momento. Então, os cafeicultores, ele agrada a Igreja Católica, ele agrada também o povo pobre brasileiro, né? O povo pobre brasileiro tem em Getúlio a grande confiança dele, né? O povo brasileiro é muito grato ao Getúlio Vargas pelo fato do Getúlio ter sido o grande criador das leis trabalhistas. Essas leis foram criadas em 1934, né, pela Constituição de 1934, leis trabalhistas que mais tarde serão consolidadas em 1943 com Getúlio Vargas. Leis trabalhistas muito parecidas com as leis trabalhistas da Itália, com a Carta della Lavoro, com a lei trabalhista fascista, né? Mas é uma lei que naquele momento veio calhar diante da realidade brasileira. O trabalhador brasileiro era muito vulnerável, ele não tinha leis que protegiam ele na fábrica. Então, o Getúlio traz, por exemplo, direitos como o descanso semanal remunerado, férias remuneradas, a proibição do trabalho infantil, a proibição da distinção salarial entre homens e mulheres, jornada de trabalho limite de 8 horas por dia. Entende? Então, o Getúlio traz essas novidades, que são considerados ganhos, né, da classe trabalhadora, e por isso ele é visto pelos trabalhadores como um grande protetor, um grande pai da classe trabalhadora. Então, ele agrada a igreja, pagando as obras da igreja, né, instituindo o ensino religioso nas escolas, ele agrada os cafeicultores comprando milhões de sacas de café, ele agrada ao povo, dando ao povo os direitos que eles tanto precisavam nas fábricas, que são os direitos trabalhistas. Getúlio, então, ele tem uma grande capacidade de transitar por todos os setores com desenvoltura. Como é que é o nome disso? Populismo. O Getúlio inaugura... O populismo getulita é isso. É a capacidade que ele tem de atender essas mais variadas demandas da sociedade brasileira. Porque se você pensar, analisa bem comigo, ao povo ele deu lei trabalhista, migalhas perto das milhões de sacas de café que ele comprou dos cafeicultores brasileiros. E de Lambuja, além de tudo isso que eu já citei para vocês, Getúlio é um grande protetor
digamos assim, da ameaça comunista no Brasil. Getúlio se apresenta como um grande protetor da classe média, da indústria, dos grandes proprietários rurais. Por quê? Porque ele se apresenta como uma barreira contra o avanço do comunismo, que já tinha dado sinais do que era capaz de fazer nos lugares onde eles estavam instalados. Você pega, por exemplo, o resultado da Revolução Russa, você pega o exemplo ucraniano, né? A Ucrânia, um país que sofreu muito com a Revolução Russa, fome generalizada no país inteiro, na década de 1930, essa mesma década que Getúlio está governando, na Ucrânia o povo morre de fome em virtude da consequência da Revolução Russa, comunista. Então, havia um medo muito grande do comunismo no Ocidente, né? E Getúlio era anticomunista. Ele se colocava como uma espécie de barreira natural do comunismo. Inclusive chegou a flertar, né? O Getúlio chegou a flertar com os países do eixo, Roma, Berlim, Tóquio, chegou a colaborar com a Alemanha nazista antes de entrar na guerra. Você está entendendo? Lembra que o Getúlio era tão anticomunista que ele alega, né, ameaça comunista para dar um golpe de Estado e se transformar em ditador, no chamado Estado Novo, em 1937. Antes disso, o que aconteceu? O Brasil era um país... Não é de hoje que o Brasil é um país polarizado, você sabe disso. Não é de hoje que o país é um país polarizado. Naquela época, nos anos 30, quais eram os dois lados, né? Nós tínhamos a Ação Integralista Brasileira, que era fascista, a Ação Integralista Brasileira, que tinha como líder um cara chamado Plínio Salgado, né? E ainda tinha a Aliança Nacional Libertadora, que era de orientação comunista, inspirada na Revolução Russa, e tinha como grande representante um cara chamado Luiz Carlos Prestes. De um lado o comunismo, do outro lado o fascismo, né? No Brasil, nós tínhamos esse microcosmos, né? Comuno-fascista, né? De um lado os comunistas, do outro lado os fascistas, e no Brasil isso era muito forte. O Getúlio, então, ele sofre, inclusive, a pressão dos dois grupos. Nós tivemos, em 1935, uma tentativa de tomada do poder por parte dos comunistas, que nós chamamos de intentona comunista, e nós tivemos, em 1937, a tentativa de tomada do poder por parte dos fascistas, que foi o levante integralista. É que no Brasil a gente chama o fascismo brasileiro de integralismo, né? No Brasil a gente chama integralista o fascista, tá? São nacionalistas, são xenófobos, né? Enquanto os comunistas são mais universalistas e defendem a ideia de uma sociedade mais voltada para a classe trabalhadora e menos voltada para a burguesia, aquele modelo tradicional proposto pelo Marx e o Engels lá no século XIX. Então, nós temos esse cenário. Aí, o que acontece? Em 1900, então, ele enfrenta duas tentativas de tomada do poder. Em 35, uma tentativa comunista. Em 37, uma tentativa integralista fascista. E aí, em 37, ele dá um golpe de Estado e se transforma em ditador. Não é? Ele se transforma em ditador, legitima, entre aspas, legitima o seu governo, cria uma nova Constituição. Não esqueça que essa nova Constituição é a segunda dele. Getúlio governou o Brasil por 15 anos nessa primeira fase e duas constituições foram criadas no seu governo. A primeira Constituição é a de 1934, a Constituição das Leis Trabalhistas, e agora nós temos uma Constituição de novo, em 1937. A de 34 havia criado as leis trabalhistas, havia convocado eleições para 4 anos depois, porque naquele momento Getúlio ganhou uma eleição indireta, não foi eleito pelo povo em 34, mas ganhou 4 anos de governo do Congresso brasileiro, certo? E aí deveria acontecer eleições em 1938 e não houve. Por quê? Porque em 37 ele deu um golpe de Estado. Entendeu? Então Getúlio deu um golpe de Estado, alegando o quê? Alegando que os comunistas tentariam novamente tomar o poder. Qual que foi a alegação dele? Lembra aí? Plano Cohen. O suposto plano comunista de tomada do poder. Supostamente Getúlio desmascara, né, os comunistas que estavam supostamente tentando tomar o poder. Na verdade, o plano Cohen foi um plano forjado, foi inventado para alegar a necessidade de se assegurar a segurança nacional. Em nome da segurança nacional, Getúlio fechou o Congresso e virou ditador, certo? O que é uma grande lástima, porque em 37 faltava um ano para uma eleição democrática no Brasil. A Constituição de 34 tinha previsto eleições para 38. Você tem uma ideia, do Brasil estava tão democratizado, e o Getúlio roubou tudo isso. Se você tem uma ideia, o Brasil, já em 1932, pelo Código Eleitoral de 1932, o Brasil já tinha instituído o voto secreto, olha que bacana, né? O voto secreto e o voto feminino. As mulheres começaram a ter o direito ao voto no Brasil em 32.
Olha que bacana isso. 40 anos, por exemplo, antes da Suíça. As mulheres puderam votar na Suíça, pode ver na internet aí, se você quiser, né? Em 1971. Pra você ter uma ideia, a mulher brasileira passou a ter direito ao voto antes da mulher francesa. A mulher francesa, se não falha a memória, porque eu não estou vendo aqui, não estou pesquisando, posso estar errado, numa data, mas pequena diferença, mas eu acho que a mulher francesa pôde votar em 1944. Entende? Então, há grandes avanços. As mulheres puderam votar. Mas, pô, 34 é tarde para uma mulher votar. Eu estou comparando com as nações do Ocidente. Querendo ou não, as mulheres do Ocidente só foram ter direito à cidadania depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a mulher brasileira, na época do Vargas, teve direito ao voto. Então, a mulher brasileira, o trabalhador brasileiro, o povo pobre brasileiro, a igreja brasileira, a burguesia brasileira, a classe média brasileira, olha o Getúlio fala, te amo, Getúlio. Né? E aí, o que aconteceu? Ele deu um golpe em 1937. Não esqueça que ele colaborava com os regimes totalitários da Alemanha, né, e da Itália. Só que aí, quando começa a guerra, o Brasil muda de lado. Por quê? Porque nós estávamos muito próximos dos Estados Unidos, certo? E essa proximidade dos Estados Unidos fez com que o Brasil entrasse na guerra ao lado dos americanos. E aí nós abandonamos o eixo, Roma-Berlim, não que nós fizemos parte do eixo, mas a nossa diplomacia, ela rompe com o eixo, né, com os países do eixo, e adere à guerra ao lado dos americanos, ao lado dos norte-americanos, a favor da luta contra o nazifascismo. E aí a participação do Brasil na guerra é ao lado desses caras. Nós tivemos a participação dos nossos soldados, chamados pracinhas, né? Nós tivemos a participação da nossa Força Aérea Brasileira, então nós tivemos a FAB e a FEB, Força Aérea Brasileira e Força Expedicionária Brasileira. Força Aérea no chão, Força Aérea no chão. Força Aérea no céu, Força Expedicionária no chão. Tá, xoxões? A participação do Brasil na guerra foi bastante importante. Agora, qual foi a contrapartida? Anota aí. Né? Em troca da nossa participação na guerra, os americanos deram para a gente uma espécie de apoio financeiro, o aporte financeiro, com dinheiro dos Estados Unidos. O Getúlio pôde colocar em prática o seu projeto de formação de uma indústria de base. Certo? Ele coloca em prática a sua indústria de base. O que ele vai fazer? Olha, com dinheiro americano, nessa época, ele coloca de pé a Fábrica Nacional de Motores, a FNM. Ele coloca de pé a Companhia Siderúrgica Nacional, certo? Ele coloca de pé a Companhia Vale do Rio Doce, certo? Hoje são empresas que não são mais estatais, né? Ou 100% estatais, mas ele cria estatais importantes. A Fábrica Nacional de Motores, ele cria uma companhia siderúrgica, ele cria uma companhia Vale do Rio Doce, que é uma companhia de minério, entende? Então, tudo isso para dar suporte a uma indústria que ele quer desenvolver. Isso tudo foi possível graças ao capital dos Estados Unidos da América. Então, por isso, a nossa entrada na guerra teve uma contrapartida dos Estados Unidos, que foi o financiamento do governo americano com dinheiro para que o Getúlio pudesse colocar de pé essas indústrias. Mais uma indústria que eu esqueci de citar para vocês, além da FNM, da FNM, da CSN e da Vale, nós tivemos uma indústria química chamada Alcalis, que também foi muito importante nesse processo de industrialização promovida pelo Getúlio Vargas. Beleza, então tá. O Brasil participa da guerra com a FAB e com a FEB, o Brasil envia nossos soldados, são 12 mil soldados, e se nós participamos da guerra ao lado dos americanos e da Inglaterra, da França, e também da União Soviética, né? Não esqueça isso, mas é complicada essa história, você tem que entender que, na verdade, o inimigo comum naquele momento era o nazifascismo. Depois o mundo vai se dividir na Guerra Fria, mas durante a guerra, né, nós lutamos ao lado dos países aliados, juntos da União Soviética, que lutaram todos contra o nazismo e contra o fascismo. Ou seja, essa guerra é uma guerra contra os fascistas. Vamos lá, o exercício agora ficou fácil, né? Para proteger o seu patrimônio, o Museu do Louvre, em Paris, transferiu para locais secretos grande parte de seu acervo mais valioso e representativo durante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou dessa guerra, como documentado no Museu da Força Expedicionária Brasileira, no Rio de Janeiro. Os documentos registram o envio de mais de 25 mil integrantes, dos quais cerca de 12 mil foram feridos e aproximadamente 470 mortos. Ao todo, 25 mil pessoas chegaram a ir para a guerra, para lutar pelo Brasil, certo? 470 soldados brasileiros, infelizmente, morreram.
mães que perderam seus filhos, mulheres que perderam seus maridos, crianças que perderam seus pais. É por isso, então, muito importante a gente reconhecer o papel dos soldados brasileiros nesse conflito. O professor que costuma fazer chacota sobre a participação do Brasil na guerra, eu acho isso bastante desagradável, porque famílias perderam seus entes queridos nesse conflito. Beleza? Sobre a guerra, essa guerra, é correto afirmar que os brasileiros combateram quem? Os anarquistas, os comunistas, os fascistas, os monarquistas e os socialistas. A resposta correta é fascistas. A Itália era inimiga do Brasil. E nós lutamos na Itália, inclusive. Né? Nós participamos da luta contra os fascistas na Itália, e a batalha mais importante que nós participamos na Itália ficou conhecida como a Batalha de Monte Castelo. Foi uma batalha importante que o Brasil participou e ajudou os seus aliados. Beleza? A gente volta daqui a pouco para mais uma aula de revisão do Fox. Tamo junto, gente. Até mais.